Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. Garantir o aprendizado de alunos com deficiência na escola regular é um desafio para o sistema educacional brasileiro. De acordo com dados do Censo Escolar do Ministério da Educação, em 1998, apenas 26 mil estudantes estavam matriculados em classes comuns no Brasil. No ano passado, já eram 700 mil. Aqui em Petrolina, segundo a Secretaria de Educação, o município possui 591 alunos com deficiência na rede municipal de ensino. Para falar sobre educação inclusiva, nós convidamos o professor de ensino especializado e membro da Rede Brasileira do Movimento de Vida Independente, Hélio de Araújo. Conosco também está a professora de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Carla Daniele Luiz. Atualmente, ela está à frente da Coordenação de Políticas de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino da Univasf. Muito obrigado pela presença de vocês. E para a gente começar esse bate-papo, queria primeiro fazer já uma pergunta para a gente iniciar. Já avançou muito ou ainda falta bastante para a gente dizer que já há uma inclusão dentro das escolas brasileiras? Então, João, de certa forma, e o meu amigo Hélio defende muito isso, de certa forma a gente teve um avanço sim. Agora, muita coisa ainda precisa ser feita. A gente percebe que, à medida que os pais foram lutando pelos direitos dos filhos, esse espaço foi sendo, digamos, aberto. E, de fato, eu entendo que houve uma maior procura e hoje temos realmente um grande número, de pessoas com deficiência nas escolas. Eu lembro que, quando comecei, citando a cidade aqui de Petrolina, quando eu comecei aqui no movimento há 27 anos atrás, movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, a gente percebia que os membros, cerca de 30, a maioria desse número eram de pessoas analfabetas ou com pouca escolaridade. Somente depois, bem depois, é que boa parte dessas pessoas começaram a lutar mais pela escola e parte deles entraram na universidade. Mas antes, realmente, a maioria das pessoas com deficiência estavam fora da escola. Professores, com relação à inclusão, nem sempre significa que colocar um aluno com deficiência em uma sala comum significa que está havendo inclusão, não é isso? Sim, João. A gente tem uma grande preocupação, não só na inclusão na escola, mas em todos os segmentos, no esporte, no lazer, no trabalho, na saúde, porque, infelizmente, devido à popularização desse assunto, a maioria das pessoas e dos profissionais de diversas áreas, eles compreendem que inclusão é colocar dentro do espaço físico. Então, só um exemplo para você e as pessoas compreenderem, você chega numa empresa e pergunta, vocês trabalham com inclusão? Eles vão dizer, sim, a gente trabalha, a gente tem um funcionário que é surdo. Mas quando você vai checar de perto, aquele funcionário não está devidamente incluído. Os colegas não sabem Libras, o setor de recursos humanos não sabe Libras para se comunicar com ele. Então, as pessoas ainda compreendem que inclusão é colocar dentro do espaço físico, quando, na verdade, a presença dentro do espaço físico é, digamos assim, a primeira etapa da inclusão. Inclusão é a gente pensar que o ser humano existe de diversas formas. A gente tem até um projeto aqui na universidade que se chama Inclusão Começa em Mim. Então, inclusão começa na nossa forma de pensar e de enxergar as pessoas, não colocando-as apenas dentro do espaço físico. Aproveitar que a senhora já falou com relação ao trabalho de vocês aqui no Univasf, como é que funciona esse trabalho de apoio, de inclusão que vocês fazem aqui dentro da universidade? Tá, então, hoje a gente está à frente da Coordenação de Políticas de Educação Inclusiva, que nós temos dois grandes objetivos. Um deles é justamente a inclusão de pessoas com deficiência na universidade, seja na condição de aluno, seja na condição de servidor, seja na condição de professor ou técnico, dentro dessa perspectiva de servidores. E o outro objetivo é a gente discutir a formação do nosso aluno de graduação para que ele seja um profissional para lidar com qualquer humano. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem algumas ações como Saúde em Libras, que é um dos projetos pioneiros da gente nas universidades federais, onde a gente discute o atendimento em saúde a pessoas surdas, sendo que o profissional, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o professor de educação física, ele saiba Libras. E aí a gente tem realmente algumas ações, a divulgação da Libras aqui dentro da universidade, o próprio Inclusão Começa em Mim, que em breve a gente
vai estar tocando. Eu não posso dar muitos detalhes dele, porque ele é meio surpresa, ele é uma ação in loco nos setores da universidade, mas a gente tem esse mote, que a inclusão começa realmente na gente, na nossa forma de pensar e ver as coisas. A gente começou o debate falando sobre essa inclusão na escola, mas a gente percebe que é também um reflexo da inclusão que não ocorre no dia a dia, não, professor? Na sociedade. Nesse caso, pela experiência que a gente percebe aqui na escola de Petrolina, tanto da rede municipal como da rede estadual, é importante que receba o aluno e que procure avaliar como está esse aluno, quais são as necessidades específicas dele. Eu posso até dar um exemplo. Se o aluno chega com uma baixa visão, qual é o apoio que ele deve ter? Ele vai precisar, por exemplo, de um material ampliado, ele vai precisar de um óculos especial, uma lupa, né? Ele vai precisar, digamos, de uma sala mais iluminada, ele vai, digamos, se sentir melhor se sentar na primeira fila. Então, são pequenos detalhes. Aliás, em relação ao aluno com baixa visão, tem algumas professoras até que diz que muitas vezes ele dá assim, embora ele enxergue um pouco, mas ele às vezes dá um pouquinho mais de trabalho do que o aluno cego, né? Aquele que não tem visão de maneira alguma, porque como ele enxerga um pouquinho, ele ainda não quer se assumir como alguém que tem uma deficiência. E aí o professor que está lhe dando apoio, ele tem que trabalhar um pouco, né, o psicológico desse aluno, para dizer que é muito importante, se ele tiver que usar um óculos muito forte, ele tem que usar, enfim. Mas o importante é receber o aluno e, a partir de uma avaliação que se faz, fazer um planejamento, um plano de atendimento para ele, e aí sim, se houver toda essa atenção, a gente pode dizer que esse aluno vai estar incluído. Agora, em relação, digamos, fora da escola, é importante também que os transportes estejam acessíveis, e essa questão do transporte é um problema, tanto em Petrolina como em várias outras cidades. É importante também que a gente tenha uma boa acessibilidade arquitetônica. Então, quando a gente pensa em inclusão na educação, é importante que haja também uma acessibilidade no entorno, que aí entra o transporte, aí entra a questão das calçadas, mas entra também a questão do acesso a equipamentos. Por que eu digo isso? Porque hoje uma cadeira simples é R$2.000, né? Existe ainda uma dificuldade das pessoas terem acesso a equipamentos básicos, que sem ele mal consegue sair de casa. E aí, professor, a gente não pode falar em inclusão dentro da escola se muitas vezes a sociedade também não faz essa inclusão, acaba sendo um reflexo, não é isso? Até mesmo dentro da escola, é importante que o aluno, ao ser matriculado, que ele tenha um apoio. Hoje tem uma figura muito importante que ajuda muito na questão da educação, que é a professora de AEE, que é a professora do atendimento educacional especializado. É uma professora que vai avaliar esse aluno, vai encontrar ali, observar as necessidades desse aluno, vai também manter ali uma conversa, algumas orientações para a professora da sala que esse aluno vai estudar, uma sala regular. E é importante também que toda a escola esteja ali comprometida com a inclusão daquele aluno, para em nenhum momento ele, por qualquer motivo, ele ser discriminado. Professora, e essa inclusão ela é importante que não só quem está sendo incluído é vantagem para ele, mas para a própria sociedade que também cresce, né? Se a gente tivesse essa visão de que é importante respeitar a pessoa que tem deficiência, não só ele vai estar incluído, mas a gente também vai estar mais incluído nesse processo também, não é isso? Principalmente na escola. Vamos de novo para um exemplo. Então, assim, quando uma criança pequena, com deficiência, ela está numa sala regular, ganha ela em todo o seu processo de socialização e ganham também as outras crianças pequenas. E a gente vem defendendo, como preconceito é uma coisa que a gente aprende no decorrer da nossa vida, se a criança pequena, sem deficiência, ela convive com amiguinhos diferentes, ela convive com um amiguinho que é cego, com um amiguinho que é surdo, com o que usa uma cadeirinha de roda, isso se naturaliza para a criança. Eu vou convidar vocês agora para a gente assistir a entrevista de pessoas nas ruas. A gente foi perguntar para saber se elas acham que a sociedade ainda falta muito para fazer essa inclusão social, tanto na escola como no dia a dia, no trabalho e em outros locais. Quais são as dificuldades que as escolas enfrentam ao ensinar alunos com deficiências? Primeiro plano é o seguinte: alunos com deficiência, quando chegam na escola,
já encontra a barreira nos alunos da própria idade deles. Porque a convivência que eles têm em casa, quando chega um aluno com a deficiência, já existe essa barreira de encontro que tem que ser feito através dos professores da escola em si, para receber esses alunos com essa deficiência, para que esses alunos sejam receptivos a esse aluno com problema. Primeiro, a falta de acessibilidade nas outras escolas e o preconceito. A igualdade, levar o aluno como igual, né? E o querer, a boa vontade de querer ensinar, de querer educar aqueles que têm qualquer tipo de deficiência. Que eles possam ser tratados como iguais, como um aluno comum, que ele é um aluno comum. Claro que requer mais atenção, mais uma didática diferente. A gente conferiu nas entrevistas e nas ruas, as pessoas falaram mais sobre a escola. O senhor concorda aí com essa fala dos entrevistados? De maneira geral, o cidadão, um dos entrevistados falou do problema de acessibilidade, e é verdade, né? Boa parte das escolas, principalmente as escolas construídas há, digamos, mais de 10 anos, né? Porque as mais recentes costumam vir bem acessíveis no ponto de vista arquitetônico. Foi falado, uma moça, por exemplo, falou que a criança com deficiência é uma criança comum também, precisa, né, dos apoios. Eu acho que quando a gente faz contato, de maneira geral, há uma tendência das pessoas apoiarem que haja essa inclusão na escola de pessoas com deficiência. O que eu percebo é que, assim, a gente vê o interesse de um número, digamos, um percentual pequeno de professores, porque alguns se engajam totalmente, leem bastante, procuram se preparar, e esses realmente vão dar um apoio completo ao aluno. Eu vou aproveitar a fala do professor, eu queria que a professora comentasse as entrevistas, mas já vou fazer uma pergunta também para a gente aproveitar. É importante esse engajamento da saúde, mas interessante também para um bom resultado completo, né? Pais envolvidos no processo, sim, gestores de escolas, professores e a saúde também com profissionais dando esse suporte, né? Sim. Como a gente estava conversando anteriormente, João, na verdade, a nossa defesa, né, Hélio, é uma questão assim... A sociedade precisa ser inclusiva. E já entrando no que você fala, né, das entrevistas, é sempre interessante quando as pessoas são solicitadas a falarem de inclusão, porque elas vão dizer, a sociedade é preconceituosa, a sociedade tem que fazer, mas eu sou a sociedade. Então, como é que eu vejo? Teve uma coisa que me chamou a atenção, alguém nas entrevistas falou, resolver esse problema. Então, o aluno... sendo um fardo para a sociedade. Isso, o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência ainda é vista como um problema que um especialista precisa vir para consertar, para ajeitar. Eu concordo totalmente, assim, vibro cada vez que escuto meu amigo Hélio, quando ele diz assim, é muito fácil, é só conviver. Né? É só deixar que a criança, por exemplo, a criança sem deficiência, ela perceba que existe gente que existe de muitas formas. Tem uma especialista, não me recordo o nome dela agora, que eu gosto muito, quando um brinquedo do filho quebra. Né? A criança tem uma boneca, tem um boneco, o menino tem um super-herói, quando aquele boneco quebra um braço, quebra uma perna, o que é que a gente faz? A gente joga no lixo. Considerando que na brincadeira a criança está se constituindo psiquicamente, vai ficando para ela o registrozinho. Aquilo que falta uma parte é lixo. Aí depois a mamãe pegou a boneca que estava sem os braços, jogou no lixo, ela sai de casa, ela vê uma pessoa sem braço, o que é que ela associa? Não estou dizendo assim, a gente vai deixar os brinquedos velhos da criança, não é bem isso. Mas a gente já pode usar isso para trabalhar com as crianças. Olha, filho, você pode continuar brincando, o super-herói está faltando um braço, mas ele tem um outro, ele tem as pernas, não é? Então a gente vai mostrando para a criança que gente é diversa e é só isso. Né? Não existe nenhuma fórmula mágica. Interrompendo a senhora, já que a senhora comentou na entrevista com relação às pessoas que têm a visão como se fosse um problema. Será que é por isso que também a sociedade não se engaja tanto? A gente percebe que essa luta da inclusão, muitas vezes ela vem de pessoas como o professor Hélio, que está envolvido no processo. Quem está de fora muitas vezes não faz um esforço, não entra, não faz um engajamento nessa luta. Por conta disso também? Também, João. Infelizmente, essa questão da inclusão, ela ainda é tratada, não sei o que ele pensa, quase como uma chamada messiânica. Eu vou contar aqui para vocês uma coisa que só os bastidores sabem. É engraçado, quando eu cheguei aqui na Univasf, que comecei a trabalhar com isso, rezava a lenda
que eu tinha um filho deficiente severo em casa que ninguém conhecia. Eu não era casada, eu não era mãe. E aí um dia uma aluna chega para mim, assim, cria coragem e diz: professora, é verdade isso que todo mundo comenta, que a senhora trabalha com esse tema porque a senhora tem um filho deficiente muito grave em casa que ninguém nunca viu. Vocês imaginem, assim, era um ser que eu guardava em casa. Então as pessoas ainda têm essa visão, que ou você, se você trabalha com inclusão, ou você tem tem alguém na família, e a sociedade ainda não compreendeu. Por isso que no começo desse programa eu falei que acho que a gente ainda precisa avançar muito, porque a sociedade ainda não entendeu que inclusão é uma questão de todos, né? Então, assim, vai do jornalismo à medicina, numa empresa vai de quem faxina ao diretor executivo, entende? Então, inclusão, a gente só vai ter uma sociedade efetivamente inclusiva quando todo mundo compreender que gente é diferente. Então, pergunta para o professor Hélio. Queria saber se o senhor já sentiu essa dificuldade também em sala de aula. A gente começou falando sobre estudantes na inclusão, mas o senhor, como profissional também em sala de aula, já teve essa dificuldade de trabalhar? Não, quando eu passei 7 anos em sala de aula, eu até que me senti bem. Eu não tive assim, grandes problemas, porque eu contava muito com o apoio dos alunos, né? Como eu não posso escrever no quadro, o aluno escrevia para mim e dava, de uma certa forma, para fazer as minhas aulas, né? Dar as minhas aulas. Agora, eu enquanto aluno, porque eu fiz o curso de matemática, né, há mais ou menos 20 anos atrás, ali na UPE, e fui aluno, e assim, os meus problemas maiores eram o transporte para ir até lá. A gente teve até que comprar um carrinho velho que a gente não tinha na época, a gente deu um jeito de comprar, e para se locomover, né? A universidade tinha alguns problemas de acessibilidade, ainda existem alguns até hoje, principalmente de banheiro, né? Banheiro, de maneira geral, os banheiros são inacessíveis, exceto os banheiros mais, digamos, recentes, dos prédios mais recentes. Então, até que eu consegui estudar sem maiores problemas, mas sempre contando com a ajuda de colegas. Professor, e aí eu faço a pergunta para a senhora. No ensino superior, a gente tem essa inclusão nas escolas, como a gente estava comentando antes, no ensino superior é diferente ou há um pouco de dificuldade também para esse estudante universitário se incluir nesse processo? Então, essa é uma das nossas grandes lutas também, João, né? Inserir a Univasf nessa perspectiva de inclusão desse aluno com deficiência. É claro, né, eu acho que ainda na questão do ensino superior, esses problemas que o professor Hélio aponta, eles são maximizados, né? A gente ainda tem muita coisa a fazer, desde a acessibilidade arquitetônica, as práticas didáticas, a perspectiva mesmo da gente enxergar um profissional que é pessoa com deficiência. Pra vocês terem ideia, eu estou retornando de um evento do Conselho Federal de Psicologia, onde a gente discutiu isso. Quem leva um filho a um psicólogo que é deficiente? Então, você imagine, assim, a escola lhe chama, diz que seu filho tem um déficit de aprendizagem, pede para você levar para um psicólogo. Você vai, marca o psicólogo, quando ele abre a porta do consultório, ele é cego. Você deixa? Quem deixa o filho com esse psicólogo? Ou então ele abre a porta do consultório, ele tem sequelas motoras de paralisia cerebral. A gente deixa, a gente confia nesse profissional. Então, realmente, a gente tem aí ainda uns bons anos de luta para que as pessoas entendam, né? Eu estou sempre repetindo isso, para que a gente consiga enxergar o sujeito que tem deficiência, não a deficiência do sujeito, como a gente ainda faz. Professor, o que é que já avançou aí, na sua opinião, dessa luta? O que é que a gente já pode perceber de avanço na inclusão, tanto na sociedade como na educação, e o que é que ainda precisa melhorar? Certo. Eu, aqui há mais de 20 anos, Petrolina costuma vivenciar a Semana da Pessoa com Deficiência. Num desses dias, teve aqui em Petrolina uma mostra de educação inclusiva, e uma das coisas que eu mais gostei dessa mostra era ver vários alunos com deficiência, aí tinha cegos, tinha com deficiência intelectual, tinha cadeirante, tinha surdos, eles fazendo lá apresentações. Boa parte das apresentações muito bonitas, e aí estava ali as professoras bem empolgadas, emocionadas, porque de alguma forma colaboraram. E o interessante é que a maioria das apresentações eram alunos com deficiência e sem deficiência.
Porque a inclusão é isso, todo mundo juntos. Então eu acho isso, por exemplo, um avanço. Na escola é importante que a gente lembre, a professora Daniela já falou, da importância da convivência juntas. Eu acho que alunos ajudando um ao outro, quer dizer, aquele aluno que não tem deficiência aprendendo a ser solidário com o coleguinha que não tem deficiência, não é? É uma das coisas interessantes, não é? Aí a gente vai e pensa o que é uma escola inclusiva, ou uma sociedade inclusiva, é aquela que respeita todo mundo. E a gente vai crescendo achando que existe um padrão humano, né, para a gente existir, um padrão de existência humana, perdão. E esse padrão, é importante que a gente compreenda que ele não existe, ele nunca existiu. Isso foi um conceito criado socio-historicamente e que hoje a gente vem derrubando. O que a gente vê hoje e compreende é que existe diversas formas do humano estar no mundo. E a gente precisa aprender a conviver com essas formas, porque as pessoas estão aí, elas estão demandando nossos serviços, elas estão chegando na universidade, na empresa, elas estão frequentando o shopping, o cinema, e a gente precisa poder fazer o melhor por elas, como a gente faz por qualquer pessoa. A conversa está muito boa, mas a gente está chegando ao finalzinho já do programa. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Univasto Debate. Deixar a palavra para vocês, as considerações finais de forma bem resumida. Eu agradeço. Eu acho que a iniciativa da TV Caatinga em colocar o tema em discussão já é uma maneira de melhorar essa questão da inclusão de maneira geral. Algumas iniciativas também que tem dentro da universidade, muito interessantes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que gradativamente as coisas estão melhorando, mas é importante que os profissionais fiquem muito atentos, porque uma sociedade inclusiva, que é o que todo mundo deseja, é uma sociedade que cada um faz um pouquinho, não é? Cada um faz um pouquinho. O médico, até quando de repente um casal, a mulher tem ali uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, ele tem que ter muita sensibilidade ao passar a notícia, não é? Ele tem que estar também sensível a isso, não é? De repente, alguém que faz ali que dá uma aula de arte, lembrar que uma pessoa pode fazer arte sem as mãos, sem os pés. Tem gente que desenha com a boca, desenha com um artefatozinho aqui na cabeça, né? O professor, ao dar sua aula de educação física, lembrar que uma pessoa com deficiência, ele tem mais necessidade ainda de estar ali inserido do que outro que não tem deficiência, não é isso? O arquiteto, quando vai construir, ele tem que fazer um projeto bem acessível, sabendo que naquela edificação vai ter gente de todas as maneiras, vai ter gordo, vai ter velho, vai ter criança, vai ter pessoa com deficiência. Eu acho, até um policial, ao abordar alguém, ele vai ter que ter cuidado, porque ele pode estar abordando uma pessoa surda, não é? E ele pode ser muito grosseiro ou violento, porque pode pensar que alguém não respondeu o que ele perguntou, porque... Então, todos os profissionais são importantes nesse processo de inclusão. Se cada um fazer um pouquinho, a gente vai ter uma sociedade no futuro que respeita a diversidade humana. Professora. Bom, faço minha, né, as palavras do professor Hélio. Quero também agradecer a vocês e parabenizá-los também por terem se atentado para esse tema. E eu só posso dizer o seguinte: inclusão não começa na sociedade, inclusão não começa lá fora. Inclusão começa em mim, naquilo que a gente pode fazer, onde a gente está, com quem a gente convive, na profissão que a gente tem, nesse pouco que o professor Hélio fala, né, que cada um fizesse o seu pouco, a gente avançaria um montante, né? Então, realmente, a inclusão começa em mim, começa nas minhas atitudes e começa na compreensão que a gente precisa ter daqui para frente, que o humano é diverso na sua forma de existir. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no debate. O assunto rendeu bastante, com uma verdadeira aula. E para você que nos acompanha, chegamos ao final de mais um programa. Você pode propor temas para a gente discutir aqui com os nossos convidados. Basta enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasto.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univasto Debate.